Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 21 de julho, 16º domingo do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso momento, invocando a presença de Deus entre nós, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma vez na presença de Deus, vamos agora então tomar o texto bíblico, que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse 16º domingo do Tempo Comum, a liturgia da palavra nos apresenta este Evangelho de Marcos, que é a sequência do Evangelho no qual Jesus envia os discípulos 2 a 2 a pregarem o Evangelho, a curarem os doentes, expulsarem os demônios e a anunciarem a conversão para receberem assim o reino dos céus. Os discípulos foram. Nós não sabemos ao certo quanto tempo os discípulos passaram em missão, mas é certo que foi um tempo bom, aproveitável e um tempo cansativo. Porque pregar a palavra, curar os doentes, visitar os pobres, fazer com que as pessoas todas se encontrem com Deus, organizar momentos celebrativos com as pessoas, cansa. As pessoas às vezes pensam que aqueles que se dedicam à pregação da palavra não fazem outra coisa que não pregá-la. Mas mesmo o pregar exige preparação, oração, recolhimento, estudo. Exige ir dali para cá. Ora, a pregação da palavra é um trabalho. E quantos são os homens e mulheres nos dias de hoje, na igreja, aos quais Deus chamou, aceitaram o convite e estão aí, cortando o mundo de ponta a ponta, anunciando a bondade e a misericórdia do Senhor. Os discípulos fizeram este trabalho e voltaram, contaram a Jesus as suas experiências, alegres, felizes, porém cansados. E enquanto Jesus estava ali sem eles, o trabalho não parou. Jesus não tirou férias. Tanto é que o evangelista Marcos nos fala da multidão de pessoas que chegava e saía o tempo todo e eles não tinham tempo sequer para comer. Jesus os chama para um lugar à parte. Esse lugar à parte, irmãos e irmãs, na vida de quem prega, na vida de quem se dispõe a ser um seguidor de Jesus, um apóstolo, um discípulo, é o tempo do recolhimento e da oração. Ninguém pode anunciar a Deus sem recolhimento e sem oração. Porque é na oração e no recolhimento que Deus se manifesta a nós. Aquele que fala em nome do Senhor precisa ter tempo para rezar. Precisa ter tempo de meditar a palavra, de estudar a doutrina, de conhecer a vida dos santos e santas, para que a sua pregação tenha de fato uma base sólida. A sua pregação não pode simplesmente ser palavras lançadas ao vento. Não. As palavras que saem da boca e do coração, sobretudo, de um apóstolo de Cristo, de um pregador do Evangelho, elas têm que vir da alma, da profundeza do encontro pessoal com o Divino Mestre que é Jesus. Os apóstolos, quando saíram pregando a palavra, curando os doentes, expulsando os demônios, fizeram tudo o que fizeram em nome de Jesus e porque haviam visto e ouvido o Mestre Jesus fazer e dizer o mesmo. Ora, é na escola de Jesus, é no encontro pessoal com Ele que o nosso trabalho apostólico tem credibilidade e validade.
Se é por nós mesmos, nós jamais conduziremos as ovelhas às pastagens verdejantes. Vejam, a primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías nos fala disso. Deus lança uma advertência contra os reis de Judá. E eu ousaria estender um pouco mais essa nossa interpretação. Deus também lança essa advertência contra os próprios pastores do povo de Judá quanto à religião. Sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os homens da palavra. E por quê? Porque não cuidaram do rebanho. Porque não ouviram as orientações do pastor. Seguiram seus próprios instintos. Seguiram cada um o seu próprio coração. Desviaram-se da palavra e dos objetivos que Deus havia elencado para o seu povo. E quais foram as consequências disso? Um povo que foi perdendo a sua fé, um povo que foi se desviando do caminho, um povo que inclusive perdeu até mesmo a terra. Um povo que foi exilado, como por exemplo, durante o grande exílio da Babilônia. Todas as consequências do afastamento de Deus por parte dos pastores se refletem na vida das ovelhas. Ora, essa palavra de Deus também é lançada hoje sobre os pastores da igreja, sobre os pastores da sociedade, sobre os pastores das famílias. Não pense que Deus está falando única e exclusivamente aos sacerdotes, ao bispo e ao papa. Não. Deus está falando a todos nós. Todos nós que temos o dever de conduzir pessoas, somos responsáveis pela salvação destas mesmas pessoas. Todos nós que temos um encargo diante de outros homens, seremos cobrados por essa missão e esse encargo que o Senhor nos deu. Você, pai e mãe, que prometeu receber os filhos que Deus lhe desse, educá-los na lei de Cristo e da igreja, e agora terceiriza a educação dos seus filhos para a escola e para a catequese, não observa os caminhos que os seus filhos estão trilhando, não coloca limites nas ações dos seus filhos, você é um mau pastor. Se você não tomar as rédeas da sua casa, se você não mudar o comportamento em relação à educação dos seus filhos, você será sim cobrado por Deus e poderá inclusive perder a graça do céu. Honrar o quarto mandamento não se refere apenas ao dever dos filhos em honrarem os pais, mas também dos pais em conduzirem bem os seus filhos para que se tornem homens e mulheres valorosos, honrosos. Ora, também aos governantes do nosso mundo, o Senhor dá a ordem de que sejam fiéis no seu chamado. E o que nós temos observado, sobretudo naquilo que concerne a sociedade? Homens e mulheres corruptos, homens e mulheres que pensam no seu próprio bem, que não querem o bem da sociedade, homens e mulheres que pensam em si mesmos, que tiram proveito do serviço público para si, deixando a grande maioria do povo a ver navios. Deus vai cobrar destes homens e mulheres. Não pensemos nós que a impunidade vai reinar. Estes que são corruptos, que roubam do povo, que desviam rios de dinheiro, um dia serão cobrados por Deus. Também aos pastores da igreja, que deixam de anunciar a verdade do Evangelho para anunciar aquilo que convém ao mundo e às pessoas, serão cobrados. Deus dará a cada um segundo aquilo que cada um de nós mereceu durante a sua vida. Jesus não veio para manter a mesma estrutura que havia, mas veio para renová-la. Deus veio trazer ao homem uma vida nova. São Paulo, na segunda leitura da carta aos Efésios, nos fala disso. O Senhor venceu a inimizade. Que inimizade é essa? O pecado, a morte, a desconfiança que reinava entre os homens. O Senhor estabeleceu uma vida nova por meio do batismo. O Senhor deu ao homem uma nova possibilidade de fazer as coisas do modo correto. Mas o homem, muitas vezes egoísta e disperso em relação ao chamado e aos mandamentos de Deus, procura trilhar o seu próprio caminho.
Jesus, quando desembarca naquele lugar deserto, às margens do mar da Galileia, e já vê ali aquela multidão de pessoas, sente aqueles homens e mulheres como ovelhas sem pastor. E são de fato ovelhas sem pastor, porque não há quem cuide daquelas ovelhas. E por isso aquele momento de descanso tornou-se novamente um momento de trabalho, não apenas de Jesus, mas de todos os apóstolos. Eu e você, que fomos chamados por Deus a estarmos na igreja, quem sabe a coordenarmos um movimento e uma pastoral, a termos uma função de governo no povo de Deus, nós somos responsáveis pela salvação, não apenas nossa, mas de todos aqueles que Deus colocou ao nosso governo, que Deus pôs diante de nós para que nós os conduzamos às pastagens verdejantes e às águas repousantes, como nos fala o Salmo responsorial da liturgia que nós acabamos de ouvir. Portanto, caríssimos, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós somos assaltantes e mercenários, ou nós somos pastores desse povo. Ou nós, de fato, conduzimos as pessoas a Cristo, mostrando a elas unicamente a verdade de Cristo, ou nós a enganamos com as nossas falsas interpretações da doutrina católica. Ou nós achamos que a doutrina católica é a verdadeira, é a correta, é aquela que conduz ao Senhor, ou nós continuamos pregando que qualquer caminho salva. Quando eu penso nas ovelhas dispersas da primeira leitura, eu me recordo daqueles católicos que, por falta de atenção, de uma pregação verdadeira, piedosa, santa e reta, foram buscar outros caminhos. Quando o Senhor fala em reconduzir de volta ao redil estas ovelhas, por meio dos seus pregadores, como fez com os discípulos, eu me recordo destes homens e mulheres, que têm sede de Deus, mas que não encontrando na sua paróquia, na sua diocese, no seu movimento ou pastoral, foram buscar em outros lugares. Estão em outras pastagens que não são as verdejantes e bebem de outras águas que não são as refrescantes. Mas nós temos a chave do aprisco, do redil. Nós temos o mapa do caminho e nós devemos ir até essas ovelhas e trazê-las de volta. Eu e você. Porque o batismo nos fez pastores. Pastores de almas. E agora, receba a bênção final neste dia. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.